Olá pessoal, me chamo Robson, sou aluno da Unicesumar e hoje nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante, né? E eu quero convidar você, ouvinte que está me ouvindo, a viajar comigo sobre este assunto. Quem sabe você, dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, você já ouviu falar sobre a reforma, né? Às vezes quando a gente, nesse primeiro momento, fala sobre reforma, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma reforma de uma casa, reformar um carro, né? Ou seja, algo que precisa melhorar, né? E quando a gente ouve também falar sobre protesto, né? Protestante, né? A gente já entende que deriva do protesto, protestando sobre algo, sobre alguma coisa que estava acontecendo, que estava surgindo, né? Então, a própria palavra falando sobre reforma protestante é alguma mudança, alguma coisa muito séria estava acontecendo. Então, quero convidar você a você viajar comigo nesse assunto, né? E quero levar você lá para o ano de 1517, né? Que fala sobre o início da Reforma Protestante. Mas antes de entrar nesse assunto, né, nós vamos ter que entender o porquê que esses protestos tiveram que acontecer e surgiu uma reforma, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Católica, né, que ela aí, possamos dizer assim, que ela começou a pisar na bola, algumas coisas começaram a acontecer de muito ruim dentro da Igreja Católica, né? E uma delas, devido ao poder que ela adquiriu, né? A Igreja Católica, na Idade Medieval, ela dominava toda a Europa, dominava os reis, ela escolhia com quem o príncipe ia casar, o que eles tinham que fazer para o povo. Eles queriam conduzir tudo, tanto na questão econômica, na questão religiosa e na questão estrutural do país, né? Era aquela questão de, naquele momento da Igreja Católica, que comandava tudo, realmente a Igreja era o Estado, né? Nada diferente sobre algumas coisas que estão querendo acontecer também nos nossos dias atuais, né? Só que quando a Igreja Católica começou a fazer isso, a tomar a frente, né, daquilo que os reis precisavam fazer, né? Ali a Europa toda, cada país tinha o seu rei, tinha aquela pessoa que comandava, e começou então a gerar alguns burburinhos, algumas discussões. A igreja está mandando demais, os reis estão perdendo o controle do povo, estão perdendo o controle da população, né? E fora a questão financeira, né? Que onde a Igreja Católica ela estava, ali ela adquiria muitas terras, muitas propriedades, né? E reduzindo em si então a força do rei, né? Daquela pessoa que comandava aquele lugar. E as questões começaram a surgir aí. E para piorar a situação, a Igreja Católica, pensando na questão financeira, que eles estavam investindo em Roma, eles estavam construindo um grande império, precisava manter aquele império católico, né? Aquele império religioso, cobrava também impostos, né? E os padres recolhiam do povo, né? Quando já não tinha mais como que recolher, como que falar para a população, eles começaram então a vender a salvação, que é aquela grande situação sobre as indulgências, né? As indulgências nada mais era que as pessoas vinham até os padres para falar sobre o seu pecado, e então o padre cobrava para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado e garantia também a salvação, né? Então isso ficou conhecido como indulgências, né? Pague-me e então perdoa o seu pecado, né? E também garanto a sua salvação. Nesse meio termo, no ano de 1517, né, exatamente no dia 3 de outubro de 1517, um padre, né, um monge, né, ele se revoltou. Ele falou assim: não, isso está errado, não está escrito na Escritura. Isso não está escrito, né? Então ele começou então a pregar contra isso, ao ponto dele montar a sua tese, né? E escrever as 95 teses, né? E pregar lá na igreja de Wittenberg, que era na Alemanha, né? E lá ele colocou o seu protesto. Aí começou a palavra protesto lá sobre a questão, né,
da Reforma. Quando os padres que ali comandavam viram aquele protesto, chamaram ele rapidamente e falaram assim: olha, você tem que se explicar aquele negócio aqui, se você vai se revoltar contra nós agora, você está indo contra a Igreja Católica, né? Marcaram uma reunião, né? E pressionaram ele, falaram para ele: e aí, e agora? Né? Ou você se retrata, né? ou você vai ser expulso. Né? Então esse padre, que nós conhecemos como Martinho Lutero, ele disse: eu não posso ir contra o que a Bíblia diz. Né? Eu prefiro estar apoiado na Bíblia do que estar apoiado na mentira que vocês estão pregando para o povo. Né? Então, Martinho Lutero enfrentou ali a Igreja Católica na época, ao ponto deles expulsarem Martinho Lutero, né? Excomungarem ele, né? E chamarem ele até o ponto de herege. Né? Então, é necessário eu e você, aí da sua congregação, da sua igreja, nós conhecemos um pouquinho sobre a história. Né? Então, que as pessoas não fiquem em dúvida. E então, aí, agora, né, Martinho Lutero, ele é o grande pilar da revolta. O grande pilar da revolta. E ele começa, então, agora a montar a sua estrutura religiosa, que se iniciou lá na Alemanha, né? Mas nisso a Igreja Católica começou a perseguir ele. Mas os nobres, os reis da época, começaram a apoiar Martinho Lutero, porque era uma situação que eles podiam sair do controle da Igreja Católica. Né? E então Martinho Lutero, apoiado pelos nobres, apoiado pelos reis, começou a pregação do Evangelho da maneira que nós conhecemos um pouco hoje, porque muita coisa mudou de lá para cá também. Né? E Martinho Lutero, ele tinha como assim, alguns pilares, né, sobre o seu dogma, sobre o seu ensinamento. E ele falava que a fé, né, a fé, ela era um pilar para a salvação. E ele dizia algumas coisas assim, um dos seus 5 pilares, né? Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, né? E somente a glória para Deus. 5 pilares que mantinham agora o ministério de Martinho Lutero para a pregação do Evangelho. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, né? Nada de conversa fiada, a Escritura, né? E toda a glória a Deus. Né? E ele começou agora a pregar o Evangelho na Alemanha, expandindo para a Europa. Né? Quando essa situação se espalhou entre os padres também começaram a apoiar, né? Alguns, né? Houve então a divisão de alguns padres, né? E um deles que apoiaram Martinho Lutero é um grande conhecido nosso também como João Calvino. Né? E nós conhecemos hoje como calvinismo. Né? Ele apoiava Martinho Lutero, mas ele tinha também algumas ressalvas. Né? E ele dizia que a salvação a gente adquiria antes, ou seja, nós somos predestinados antes de nós nascermos para sermos salvos. Então esse era um dos pilares de João Calvino. E ele também dizia o seguinte, que para você ter o sinal de ser uma pessoa escolhida por Deus, você tinha que ser uma pessoa próspera, teria que ter bons empregos, né? Você teria que ter o sinal da riqueza rodeando a sua vida também. Né? Então aí a gente percebe, a gente ouve algumas coisas que a gente ouve hoje. Gente que deixou a salvação de lado e começou a pregar só questões financeiras. Aí eu deixo você raciocinar algumas coisas aí. Né? Alguma semelhança com os nossos dias atuais, né? É uma mera coincidência. É necessário que nós conheçamos a história. Precisamos conhecer a história para que possamos entender o que é a igreja de hoje. Né? Então, João Calvino, agora pai também do calvinismo e do protestantismo. Né? Quando o rei da Inglaterra viu que o calvinismo agradava aos nobres, né? e viu que se encaixava também naquilo que eles queriam, né? Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, então separa-se então da Igreja Católica, chama alguns sacerdotes para serem os pilares da Igreja Católica na Inglaterra. Agora era um misto de Igreja Católica com um misto de calvinismo, de protestantismo. Mas, né, o cabeça não era o Papa, o cabeça era o rei.
O rei queria comandar tudo, porque também por trás tinha, algumas coisas assim. E então nós vemos agora também o calvinismo surgindo, né? Isso daí é interessante eu e você saber, né? Para a gente poder entender o que acontecia ao longo da história, né? Então o calvinismo pregava predestinação absoluta, entendeu? Sucesso financeiro no trabalho, apoio à burguesia, né? Era um sinal de salvação, né? Na Irlanda eles eram conhecidos como huguenotes, na França eles eram conhecidos como presbiterianos, né? E na Inglaterra como puritanos, né? Então, só para a gente ter uma noção do que acontecia aí, né? E então, a Igreja Católica, vendo tudo isso também, né, eles precisavam reagir. Olha, nós estamos perdendo até a Europa. Nesse meio termo aí, diante dessa situação toda aí, começou também o surgimento, né, das grandes caravanas que descobriram a América. Então, a reforma, né, ela começou ali num período em que a idade moderna estava iniciando, né, estava surgindo o Renascimento também, né, surgindo, né, e a Igreja Católica com muitos problemas. Mas eles queriam expandir, né, eles queriam expandir a religião na América, tá? Na África e na Ásia, né? Então começaram aí a enviar os padres, os jesuítas, como nós conhecemos, que chegaram primeiro aqui no Brasil, só para você poder entender. Chegaram aqui no Brasil, né, lá no ano de 1500, mas eles já estavam se espalhando por toda a América Latina, né? E começaram a fazer aqueles absurdos que eu e você já sabemos ao longo da história. E eles impuseram o Evangelho, que a pregação do Evangelho não pode ser imposta, tem que ser pregada e passada com amor, né, para as pessoas, mas eles impuseram, né, de goela abaixo nos índios, né, nos negros, né, e trazendo essa revolta que a gente vê hoje, né, a Igreja Católica querendo comandar a América do Sul. Agora nós temos também aí um pouco do calvinismo aqui, né, na América Latina toda, né, falando sobre o Brasil também, né. Nós temos um pouco do sistema luterano, né, que é também importante para aí você podermos entender essa mistura toda, né. Mas essas três brigas, essas três linhas, né, a Igreja Católica, Calvinismo e Luterano, né, elas estão enraizadas aqui na nossa estrutura desde o ano de 1500. Né? Desde o ano de 1500 a Igreja Católica chegou aqui, passando mais alguns anos veio as missões luteranas, né? as missões luteranas, os calvinistas, e aí tudo é isso que a gente tem aí. Muita gente acha que a igreja evangélica começou há 100 anos atrás, mas não. Essa história começou, né, há muitos e muitos anos atrás. Alguns séculos aí, né, se passaram para que hoje a gente possa ter esse modelo meio misturado aí de calvinismo, luteranismo, catolicismo. E se nós percebermos e começarmos a observar dentro da igreja evangélica, vocês podem ver que algumas igrejas evangélicas estão ali lado a lado com a igreja católica, né? Algumas são mais radicais, né? Algumas são menos, mas a gente vê essa junção, essa briga toda, né? E até então, dentro das nossas igrejas evangélicas, nós temos algumas práticas doutrinárias que nós participamos, né? E uma delas é o batismo, quando a pessoa aceita Jesus, né? Então, nós aprendemos que Jesus é o pilar principal. Isso veio de Martinho Lutero, tá? Veio do calvinismo também, tá? Nós também fazemos dentro das nossas igrejas, né, o batismo, né, que é o batismo nas águas. Veio também do pilar de Martinho Lutero, porque ele adotou apenas 3 dos dogmas católicos, que é salvação, batismo e Santa Ceia, né? A Santa Ceia também, ela foi colocada para nós como pilar, né, vindo de Martinho Lutero, né? Então, nós vemos aí que a nossa história está totalmente interligada sobre muitos assuntos, né?
Então é necessário que eu e você, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, possamos mostrar para as pessoas. Mas de lá para cá, a gente também entende que houve muitos tropeços, né? Nós, ao longo dos anos, né, a pregação do evangelho, o trabalho missionário, né, ele vem se aprimorando. E olha aqui que são séculos, hein? Então, não existe uma doutrina que está fazendo 100% aquilo que a Bíblia diz, porque nós estamos sempre tropeçando, né? Se você for olhar, estamos sempre tropeçando, tantos escândalos aí que você ouve, né? Às vezes um é muito calvinista, o outro é muito luterano, o outro é muito cheio de dogmas, né? Mas, ao longo da história, a igreja ela veio tropeçando para tentar alcançar as vidas. Fizeram muitas coisas erradas também, né? Então, a importância de eu e você podermos explicar para as outras pessoas, nos nossos dias atuais, independente se elas vão obedecer ou não, mas no coração dela tem que ser ensinado sobre a reforma protestante, porque é importante. A Igreja Católica, há 500 anos atrás, ela estava tão contaminada que ela já estava vendendo, tão conhecidas indulgências, né? Pagava-se, o perdão era recebido e a salvação era garantida. Você vê como é que estava a situação, né? E nós, hoje, nos nossos dias atuais, é necessário que possamos ensinar para a comunidade, para os nossos filhos, né? E agora, se eles vão obedecer aquilo que a palavra diz, isso é algo entre a pessoa e Deus. A nossa parte é ensinar, mostrar a verdade. Então, tenha ânimo, tenha coragem, fale sobre a reforma protestante, o que aconteceu. Isso aqui é só um pouquinho, estou tentando resumir, porque eu tenho aí espaço de 15 a 20 minutos, não dá para aprofundar sobre muitos assuntos. Tem um assunto muito importante também que ajudou a questão da pregação na época, né, que foi a época da prensa, né, porque o povo ele não sabia ler, não sabia escrever. Então Martim Lutero, João Calvino viu que precisava agora então ensinar o povo também a ler e a escrever. E aí as pessoas falam assim, mas isso é algo público. Eu quero dizer para você que se hoje a questão pública de educação funciona, porque começou lá atrás, 1500 atrás, através da prensa e da pregação do Evangelho, que a ideia principal era ensinar o povo a ler e a escrever, né? E aí, através da prensa, eles pudessem ler e compreender a Bíblia e ouvir sobre a salvação, sobre a graça, né? Sobre o reino de Deus. Então, tudo está interligado. E a igreja, ela está participante dentro de toda a história dessa estrutura que nós temos hoje, tanto política, econômica, prosperidade, capitalismo, veio da linha do calvinismo. Tudo está interligado. Hoje, as pessoas que conseguem também compreender sobre a reforma protestante, conseguem respirar e entender o que está acontecendo aí na sua cidade, na sua igreja, aí no seu país. E é isso aí, gente. Eu estou tentando aqui fazer um resumo do resumo, né, para tentar passar algo para vocês, né? Que Deus possa clarear melhor essas palavras dentro do coração de vocês. Tivemos muitos erros ao longo da história, mas é necessário ouvir os erros e os acertos para que possamos compreender os nossos dias atuais e o que está acontecendo ao nosso redor e o que vai acontecer amanhã. Um abraço a todos!